O que você tem é só dinheiro ou você tem valor para gerar no negócio? É que tá. Porque dinheiro todo banco tem. Se é só dinheiro, é melhor pagar juros. É melhor pagar juros. Melhor pegar um empréstimo e pagar juros. Aqui, dois caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, ele também nunca me chamou para nada. E é interessante. Uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta para ele. O dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Smart... Gente, essa não é uma entrevista. Eu acho que esse é um chá da tarde, em que o Brasil tem a oportunidade, falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro para ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu estou vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada para ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu, era para um grupo de 5, de 10, ou para os seus familiares e seus herdeiros. Ou então, alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar para o Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 mil para dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não está afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça. Simples, eu amo essa geração. Você pode ouvir e falar, poxa, faz sentido. Ou se não fizer sentido, vai estudar. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque você não tem um mínimo para entender. E eu falo como brasileiro, tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que vem da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter a obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Estava jogando bola, Flávio, eu quero que você fale disso, mas eu acho que isso vale a pena para as pessoas que estão bem abaixo, para nivelar por baixo isso aqui. Eu jogo bola com os pais dos alunos da escola, e eu estou com um método agora na escola de ter a escola para os pais. Por quê? Porque eu percebo que a maior parte dos problemas nas crianças está nos pais. E reconheço isso como pai também. A gente joga bola, foi ler a Bíblia, a gente ora junto, tem um rolê massa, está acontecendo esse absurdo. Aí jogando bola, eu não dou conta de ver uma pessoa que não está tendo resultado. O cara jogando no meu time, errando chute. Cheguei, mano, chuta assim. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele precisa de aumentar a confiança. Eu falei, não existe esse botão no cérebro. Você precisa de ajuste, de treino e de horas. Então, vou te explicar. Você acabou de chutar debaixo do gol, um chutão. O melhor jogador do mundo erra esse chute, do jeito que você fez. Você precisa de chutar assim. Fechou. Aí ele fazia uma coisa, eu corrigia. Aí eu fui corrigindo. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso. Agora treina. Vem toda terça. Impossível não melhorar. É impossível. Por que eu estou falando isso? Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão? Aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara. Confiança só vem aumentar o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Então, eu achei muito válido trazer isso para vocês, porque eu abdiquei do meu papel de entrevistador. Eu estou me divertindo aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então, eu não vou fazer perguntas, só continua. Eu não quero isso aqui mais sendo uma entrevista. Isso aqui não é mais uma entrevista. Isso aqui é um chá da tarde. Eu gostei do chá da tarde. Aqui, ó. Peraí. Aí. Vai lá, no chá da tarde. Vamos falar de smart money, né? Vamos, de smart money. Smart money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro? De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha,
E tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86. O ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, pô, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86 aqui. É isso, deve ser, hoje, né, não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né, mas... Tomei um susto aqui agora, pô. É? Oh, o carro, 30 mil, um Voyage? É porque... Se olha aí, tudo se original. é tudo original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns 8 mil dólares na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim. Mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólares. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por 500 milhões de dólares em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia, ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara, eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava há 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre o negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O smart money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por 500 milhões de dólares. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por 250 milhões de dólares. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital intelectual.